Olá, eu sou o Elbert Aquino e você será abençoado em mais um Conexão Getsemane. Seja abençoado em mais um de nossos programas e hoje nós temos aqui a oportunidade singular de receber essa figura tão abençoada, esse homem de Deus, Oscar Valdez. Obrigado. Tudo bem, Oscar? Seja bem-vindo. Tudo bem. Obrigado, muito obrigado. Oscar, tem pessoas que estão nos assistindo em casa e perguntando por onde andava Oscar Valdez. Mas fala antes para elas, Sim. olhando para aquela câmera, quem é Oscar Valdez? Bom, Oscar Valdez é uma simples pessoa que foi tocada por Deus, oriunda de Buenos Aires, capital da Argentina, né? E que, em meio de um festival de Latin Jazz Rock, lá no meu país, espanhol, né? Alguém falou para mim que tinha conhecido alguém muito mais forte que a musicalidade, que tudo o que a gente fazia. Eu achava assim que era meia loucura, né? E aí foi falado, pela primeira vez eu ouvi falar do amor de Jesus. Valdez é isso, mais uma pessoa, mais uma ferramenta que está nesse mundo, em vários países, falando do amor de Jesus. Glória a Deus. Oscar, você já começou a falar, você não nasceu no Brasil, você é argentino. Sou argentino, mas o meu coração tudo está aqui. Né? Coração brasileiro. Muitos anos. Eu estou tocando novamente na questão da nacionalidade, Sim. porque a musicalidade na Argentina é muito aguçada. O país latino com uma musicalidade muito desenvolvida, né? Sim, verdade. Então, em cima das perguntas que nós vamos fazer, vai ser muito forte a sua opinião em relação a como um músico, num país que a música é tão valorizada, de repente, decide tocar para Jesus. Bom, no meu caso, nesse tempo, nesse lapso de tempo, estamos falando de 30 anos atrás, não era fácil como agora, né? Não era tão fácil como pode ser um músico agora. Exatamente. No contexto cristão. E naquele tempo éramos perseguidos, o espaço quase não existia, a gente tinha que fazer o espaço no contexto de música cristã, mas o impacto era essencial. Fomos perseguidos, muitas vezes tocando em praça, chovia aqueles ovos caseiros, né? Gelo, limões, desculpa. E Deus operando, trabalhando, muitos músicos naquele tempo de jazz rock e de música de raízes argentina, folclore, se converteram muitas pessoas de um ímpeto, de uma voz ativa, né? Formadores de opiniões naquele país. E aí começa todo um processo de pessoas que procuram Deus, que querem Deus. Aliás, quando Jesus veio, no meio dos israelitas e do povo, que isso é uma realidade pagão, né? Eu era um pagão também. Deus se revela, Jesus se revela e tudo vem um contexto, porque Jesus também tinha muita sensibilidade a respeito da música, porque ele também cantou para o Senhor, né? A música envolve, a música cura, a música sara. A música é usada no contexto até para produtos, para você ver o poder da música. Estamos falando de música. A adoração movimenta e abre o céu. Agora, a música, ela é usada para produto, para vendas de carro, etc. Propaganda. Ela movimenta o sentimento. Criar um ritmo para determinadas situações. Isso, ela movimenta o sentimento do ser humano, né? O ser humano sem música... Não é nada. Não. O seu interesse pela música veio de onde? Bom, ele veio por o sentido de querer ser um artista, como toda pessoa que sonha, que tem um sonho e um objetivo. Eu, sem perceber, tinha um objetivo. Então, eu canto desde 7 anos, 8 anos, assim, em festinha, depois em pequenos palcos, escola. E isso me trouxe a sensibilidade de que realmente eu amava a música em si, por ser música. Aí, com 14 anos, já estava cantando em palcos grandes, 15, aí já estava
no meio mesmo secular, não conhecia Deus, estava com pessoas que eram muito influentes, músicos, músicos excelentes, aliás, músicos que tinham um vasto conhecimento sobre o métier do contexto musical. E aí foi o processo, né, de toda uma vida, até que o dia, a melhor melodia pintou, vamos falar assim, no português bem, no meu coração. Então, ali foi o impacto de Deus, de Jesus. Foi com quantos anos que você se converteu? Eu tinha 18 anos, ou seja, que no auge da música, da musicalidade, daquele prazer. Eu lembro que uma vez estávamos tocando para umas 15 mil pessoas, e estávamos tocando também num parque, aquela multidão. 15 mil pessoas estavam presentes? 15 mil pessoas, todo muito doido. Estamos falando no auge de Woodstock. Você lembra Woodstock? Woodstock. Um movimento que teve, para quem não conhece, irmãos, um movimento de rock que teve, de libertinagem, com hippie, um movimento intelectual. Sim, também tocando, estava no auge esse pessoal. Foi ali que nós começamos a navegar nessa vertente, né? Na vertente super errada. Eu não conhecia a verdade, então ia por aquilo que era um natural do ser humano. E aí eu comecei a amar e ser seduzido pelo poder, cuidado aí, seduzido pelo poder da música. A música tem muito poder, muito mais do que a gente pensa, pode imaginar. Tem alguma música que tocou você naquele momento da conversão? Você pode dar uma palhinha pra gente? Tem, mas não tem nada a ver com o que eu faço. Ou seja, o meu estilo é mais Latin Jazz, aquilo lá, mas aquilo lá, eu me converti, eu queria Deus de toda forma, né? Então eu falava assim, agradecido estou, meu Salvador, tu me tocaste. Espanhol, me converti lá. Agradecido estou, mi Salvador, tu me salvaste, siendo inmerecedor, viniste a mi pobre corazón, y es por eso que cuando canto siento alegría, y es por eso que proclamo la salvación, y parece que todo esto fuera un sueño, mas no es un sueño, es una gran realidad. Glória a Deus, Jesus é uma grande realidade. Lembre-se sempre, Jesus é uma grande realidade. Nós estamos terminando aqui o primeiro bloco, daqui a pouco um pouquinho mais dessa pepita que nós conseguimos trazer para o Brasil. Oscar Valdez. Começamos mais um bloco desse lindo programa hoje com Oscar Valdez, esse argentino abençoado, homem de Deus, que trouxe no primeiro bloco. Se você perdeu, pode olhar na nossa rede social que está bombando, uma rede social nova, bem administrada, Instagram, Facebook e YouTube. O programa vai ser sempre reprisado lá. Oscar, você teve uma participação maravilhosa que deixou muita saudade. Sim, no grupo Elo, né? Que é um embrião do grupo Logos, né? Certo, correto. Como que foi isso? Bom, isso foi na época dos anos 80, por aí, né? Eu estava voltando, depois de ter participado na Igreja Nova Vida, do pastor lá, Robert McAllister. Aí voltei para São Paulo e estava querendo regressar para Buenos Aires, porque eu achava que o trabalho já tinha findado. Então conheci uma missionária da igreja presbiteriana
E naquele tempo ela já fazia aquelas reuniões, que hoje chamam células, sei lá o quê, nas casas, né, na casa dela, e a gente batia papo, falava da Bíblia, tá, tá. Aí eu comuniquei para ela que estava indo embora, era uma pessoa que orava muito por mim. Falou, não, Oscar, não vai embora, não, Oscar, não vai não. Eu tenho um amigo que está procurando um integrante de um grupo. E eu nem sabia que era o grupo ele, nem conhecia. Eu conhecia mais o Vencedor por Cristo, né? Vou correndo, não, eu amava. Por quê? Porque eu fiz amizade quando eu cantei na ABU, Aliança Bíblica Universitária, em São Paulo, com Sérgio Pimenta. Puxa, saudade do Sérgio. E ele era um militar, me levou na casa dele no Rio, e falamos lá. E eu estava voltando, e essa missionária disse, Oscar, peraí, não, vamos lá. Tá aí. Tem um pessoal que quer te contratar. Eles estavam procurando pessoas. Sei lá, eu nem entendi essa vertente aí. Eu estava ainda com aquela cabecinha de Buenos Aires. Deus me trouxe ao Brasil e abriu o panorama para mim, né? Sim. Então, eu conheci lá, entrei lá numa sala de estúdio, secretária, tudo, toda aquela organização na excelência, assim como vocês têm aqui agora, né? E o Jairinho, muito simpático, aí estava o Paulo César do lado. Poxa, começou a falar, né? Eu vi aquele equipamento, o equipamento não me impressionou porque eu já vinha dessa... Já tinha vindo dessa... Então, Gibson, Fender, né? Natural. Então, ele ficou me olhando assim, me dizendo, não, ele não se impacta, não. Fui tocar um pouquinho, aí toquei umas músicas lá, e na hora falou, não, você será o próximo integrante do Grupo Elo. Eu falei, não, mas peraí, Jairinho, eu acho muito bom, sei lá, me dá uma semana aí, eu vou orar. Pensar em orar. Porque eu queria voltar para Buenos Aires mesmo. Me dê uma semana, e na semana vamos orar e eu te respondo lá. E ficou nisso. Aí depois... consequentemente, eu vim saber que o Jairinho expressou para o Paulo e para os outros, para o Beto, o Reginaldo, para o Timothy, que é casado com a irmã do Jairinho, mora nos Estados Unidos. Isso. Ele disse, não, aquele moço ali ele vai ficar, porque todos os que vieram aqui se impressionaram com o som, falaram, vamos fazer aquilo lá. E quando ele agiu naturalmente. Quando eu convidei, ele falei, ainda ele manda orar, então se ele vai orar, Deus vai falar com ele, né? Isso. E começou aí. E foi muito bom. Nesse momento teve uma música muito linda, Não Me Deixará. Dá uma palhinha dessa música para você aí ser abençoado. Não me deixará. Seguirei neste caminhar, mas eu sei que tenho que chorar. E como? Mas ao fim eu sei que vencerei, porque Ele não me deixará. Não me deixará. Não me deixará. Não me deixará, meu Jesus, o meu Jesus. É uma certeza que nós temos que não nos abandona, né? Jesus nunca nos deixará. Jesus nunca te deixará. Por maior que seja a tribulação, você nunca estará sozinho. Confie nele, ponha seu coração, seus planos, seus projetos na mão de Deus. Ele sempre vai estar presente. Oscar, nesse momento que você criou essa música, ela é de autoria sua também? Sim, de minha autoria. A música, ela tinha uma essência, algumas pessoas do meio gospel hoje falam, a música tinha uma essência mais natural e mais envolvente na década de 80, na década de 90, o que não tem acontecido tanto hoje. Você concorda com essa afirmação? Concordo. Assim, eu pensei que nunca imaginei que eu iria falar isso e iria concordar com isso, mas o assunto era diferente, as questões eram diferentes. Não existia esse contexto, que não tinha nada a ver com isso, tudo é arte, mas não tinha essa adoração no contexto de artístico, não tinha toda essa parafernália que se tem agora.
mas existia uma sinceridade, olha, eu vou dizer, uma sinceridade brutal do poder do amor de Deus. E você fazia um culto de vigília e o povo ia, porque ia só para adorar. E tinha um culto de louvor. E ninguém estava preocupado se o Elo ia, se o Valdez ia, ou se o povo ia lá. Porque o foco era Jesus. O foco era Jesus. Hoje, lamentavelmente, mudou-se muito esse perfil. Eu comecei a minha vida cristã nessa época, então eu lembro que realmente as reuniões elas tinham um foco mais envolvente na presença de Deus. Né? Não que não existam essas reuniões hoje. Claro que ainda existem reuniões com essa mesma natureza. Terça-feira aqui na Getsemane do trabalho que eles fazem, e quando você vê aquelas pessoas pregando, falando, até o Alex, que está lá do outro lado lá da câmera, lá, ele me trouxe, né? E você sente, tem pessoas muito sérias. O Jorge Linhares. O Alex, como você citou, é o dono da Ritmos da Terra. Para quem já ouviu falar de instrumentação, é um cara fantástico. E ele vende instrumentos aqui na região de Belo Horizonte. E é um cara dessa velha guarda que tocava também. Toca ainda, né? Sim, toca muito. Mas, Oscar, nós vamos deixar um pouquinho, uma pergunta mais polêmica para o próximo bloco. E você que está em casa, se perdeu o comecinho desse bloco, não deixe de assistir no YouTube, na rede social. Está sempre reprisado, vai ser transmitido ao vivo também e no nosso canal de TV. Deus abençoe. Pena, já está chegando aí o último bloco, que vai ser também abençoado e maravilhoso. No bloco anterior nós falamos, Oscar, sobre a música gospel, que a questão em relação a ela não ser a mesma hoje, em alguns sentidos, e alguns cantores também não terem a mesma visão. Mas enfim, o que você acha da popularização desses shows em relação assim, às grandes produções? Hoje, por exemplo, a gente vê shows evangélicos que são compatíveis a shows seculares. Né? Você acha isso uma coisa legal? Olha, eu acho assim, porque a tecnologia não é só para as pessoas de fora, né, por não usar outra palavra. A tecnologia foi preparada e dada a inteligência pelo Eterno, né, pelo Criador. Então, eu acho excelente. Só não acho excelente a adoração em si da pessoa, né? Acho que as pessoas que estão lá e os artistas, desculpe falar isso, precisam ser discipulados num bom sentido. Porque como é que tu vai roubar alguma glória de Deus? Aproveitando que você já tocou nesse assunto, tem um tema muito polêmico, nosso pastor, o pastor Jorge Linhares, que é o autor desse best-seller aqui, ó, Bênção e Maldição. Você já deve conhecer, o mundo inteiro conhece esse livro e mais milhares de outros títulos que ele já escreveu. O pastor, ele é sempre a favor de você valorizar o músico, valorizar o cantor. E existe uma grande polêmica relacionada à questão de cobrar para cantar. Mas, de certa forma, há músicos que vivem disso. O que você acha de cobrar para cantar louvor? Olha, você fez uma pergunta bem difícil no meu contexto. Porque se tu perguntar para mim, você já cobrou para cantar? Eu tenho que te falar a verdade. Não. A minha situação, por enquanto, é assim. O Alex arrumou tudo, ando de Uber, ando de táxi, ando de jegue, bicicleta. Mas isso não muda meu perfil e aquilo que Deus colocou. Agora, cobrar para tocar, veja bem. Imagina você que você seja um músico high e tu cobra 80 mil. A gente vê esses tipos de casos acontecendo. Quando o Criador te chamar e te pedir para louvar, e tu vai falar o que para ele? Porque eu estou aqui, mas na agenda do Senhor já sabia que eu iria passar aqui. Por os lugares que eu não passei, o Eterno, o Senhor Jesus, ele saberia e entendia que não iria passar, porque não foi programado. Então,
Ele morre numa cruz de graça. A salvação é de graça. Eu não digo que os músicos não tenham que viver. Sim, tem que viver. Mas você extrapolar, para depois você mostrar a tua grandeza. Grandeza de quê? Muito bem Se colocado. tu morres, se você partir hoje, você, vamos levar o quê daqui? Nada. Nem o sapato. Olha, eles vão colocar teu sapato, de noite vai vir um coveiro lá e vai abrir e vai roubar teu sapato, rouba teu o dente sapato. de ouro e tudo que for. Então, cobrar assim, agora você vai, e aí a comunidade sente que ele tem que te abençoar lá. Eu vou te dar um exemplo prático, que talvez você não vai gostar, mas é na realidade. Eu fui na igreja do pastor Niel, na igreja Batista Resgate, e eu vim aqui para, além de ministrar, para colocar um business, né? E o meu sapato, ele rasgou. Aí estávamos falando, e eu estava comentando com o Alex está ali, ele tem testemunho disso. E eu falei, puxa, eu tenho que comprar um par de sapato, e o sapato rasgou. O pastor Niel, da Igreja Batista Resgate, ele tirou o sapato. Aqui, pode filmar aqui, filmei. Ele tirou o sapato. E te deu esse sapato. Esse sapato. E ele foi descalço. Eu falei, que é isso, Niel? Não, mano, você é um... Então, o impacto de... Aí alguém pode dizer, pô, tu tá mendigando e não sei o que lá mais. Aí quando Deus te coloca lá por cima, em nome de Jesus, porque se eu fizer só um business só, que eu vim fazer aqui, e aí tu vier por cima, eu vou falar o quê? É um recado para você que está em casa. Só que o evangelho é diferente, brother. O evangelho. Eu vi uma foto do pastor Jorge Linhares, onde estava esta igreja antes de ser construída. Ele te mostrou no... Pelo amor de Deus, aqui. Era as fotos antigas da igreja. Meu irmão, como não podemos deixar de faltar nunca nesse programa, nós temos também a Palavra de Deus. A Palavra de Deus hoje, ela se encontra em Ageu, capítulo 1, versículos 5 a 11. Vamos lá? Capítulo 1, versículos 5 a 11, Ageu. Acompanha comigo. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Em cima do que o Oscar falou aqui, hein? Vamos lá, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos o levaram. Suba um monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre nele seja glorificado, diz o Senhor. E lá para fechar no versículo 9, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro, como com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Você tem bloqueado os sonhos, os planejamentos de Deus? Ou você tem feito como Oscar, ido por esse mundo afora, falando de um Deus verdadeiro, sincero, amigo, fiel, um Deus que cuida, que está sempre presente? Se você tem bloqueado os sonhos de Deus, com certeza as coisas não vão bem para você. Pense e reflita sobre esse texto. Oscar, deixa mais uma palhinha pra gente de uma música que marcou na sua história. Tu quer? Aquela é a música ali. Tudo vai mudar. De repente o céu vai se abrir, um novo corpo de meu Pai vou ganhar. Lá no céu para sempre vou morar. Cristo breve voltará, breve voltará por mim, breve voltará. Para o céu me levará, e se me levará,
céu, se me levará, se me levará, se me levará, se me levará. Aleluia. Oscar, eu sou o Getsemane e você, somos todos Getsemane. Amém. Você foi abençoado nesse programa. Amém. Cristo breve voltará. Deus abençoe a todos.